40 milhões de evangélicos no Brasil, uma igreja com mais de 26 milhões de jovens e apenas 0,01% de missionários em campo. Por que uma igreja tão grande envia tão pouco? Por que uma igreja com tantos jovens não consegue sequer chegar a 1% de missionários enviados? Por que pessoas não conhecem a fundo o chamado de missões? Esse é o palco para o programa Povos e Línguas. O programa Povos e Línguas é uma iniciativa da Igreja Evangélica Brasileira que pretende despertar milhares de pessoas para os campos missionários. Um movimento que começou numa conversa entre missionários, pastores e líderes de diferentes ministérios nacionais e internacionais na intenção de criar uma grande campanha sobre a urgência da Grande Comissão. Nós apostamos na divulgação e capacitação de obreiros de todos os estados do Brasil. Como funciona a lógica de missões? Qual é a real necessidade de evangelização existente no mundo? Quantos milhões de pessoas sequer ouviram falar sobre a salvação? Quem é vocacionado para seguir carreira missionária? Onde eu posso me capacitar e me associar para chegar aos povos não alcançados? Para responder a essas e outras perguntas, o programa Povos e Línguas criou 3 meios de otimizar a carreira missionária. Primeiro, programa de TV. Nosso programa de TV semanal tem o objetivo de mostrar o que missionários brasileiros fazem em volta do mundo, seus ministérios, suas histórias e desafios. Já foram mais de 12 países visitados em todo o planeta, e em todos eles com a presença da Igreja Brasileira. Aqui no Nepal somos menos de 1% de cristãos e precisamos de pessoas com o coração para vir servir ao povo nepalês. Eu deixo aí um apelo à Igreja Brasileira que queira enviar missionários para vir à Bélgica, gastar a vida deles aqui, aprender o francês e talvez nunca mais voltar. A Bélgica está esperando por você. A gente está aqui bem atrás da nossa base missionária e eu vou mostrar agora uma casa onde eu fiz o primeiro evangelismo aqui no bairro, e essa evangelização deu tão certo que na mesma semana eles abandonaram as práticas que eles tinham e puderam aceitar e receber o Senhor Jesus. O meu maior medo aqui na Alemanha é que o cristianismo no futuro seja irrelativo, que as pessoas não se importem mais com ele. A gente precisa trazer missionários para cá, a gente precisa ter pessoas com coração, com compaixão para com essas pessoas. Para você ter ideia, na minha cidade, a minha cidade tem 120 mil habitantes e tem 2 igrejas evangélicas. Essas 2 igrejas evangélicas juntas, porque nós fazemos eventos aqui para reunir as igrejas, elas têm no máximo 10 espanhóis. A proporção de abuso sexual na África do Sul é de 40% das meninas em idade escolar. Elas são abusadas ou elas foram abusadas. E eu
queria desafiar a igreja brasileira a ouvir a voz de Deus. Para que ela pare de pensar em si mesma, para que ela comece a pensar nos povos que não foram alcançados. Dê o seu passo, que saia do banco. Se desperte a vir e enviar missionários Cheios do Espírito de Deus, Pessoas capacitadas, Pessoas dispostas a pagarem um preço para que outras conheçam o amor de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Além disso, o programa sempre apresenta um bate-papo interessante com líderes de ministérios sobre o desafio do vocacionado. Olhando a igreja brasileira e o momento que vivemos, podemos dizer que é um momento missionário ou ainda fica a desejar? Olha, nós já caminhamos muito como igreja brasileira, já aprendemos muito a caminhar com missões. Mas quando a gente olha para o potencial dessa igreja, a gente sabe que tem muita coisa ainda, tem muito missionário ainda para ser enviado. E oferece informação e conteúdo bíblico para todos que desejam se envolver integralmente em missões. O chamado para missões não mudou desde os dias de Jesus. Nossas estratégias, maneiras de trabalhar mudaram. Mas o chamado de Deus para levar o Evangelho para todas as pessoas continua. Por fim, nosso programa também recebe um convidado especial para trazer uma palavra encorajadora sobre o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com você é que uma igreja, no meu entender, só é efetiva em missões quando todos se envolvem. Não foi assim na igreja primitiva? Portanto, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que olhar além dos nossos muros e da nossa fronteira. Então, eu quero te fazer um convite. Na verdade, eu preciso fazer um alerta. Jesus espera, como o Senhor da igreja, que você e eu nos envolvamos e consagremos a nossa vida completamente, integralmente, à missão que Ele mesmo estabeleceu. Segundo, workshops estaduais. Acreditando na urgência da Grande Comissão, organizamos os workshops que devem acontecer regularmente nos estados onde se concentra um grande número de evangélicos. Com um modelo bem prático, os workshops acontecem em finais de semana e dão a oportunidade aos vocacionados, acompanhados de seus líderes, de conhecerem o universo de missões, desde os primeiros passos até a chegada ao campo. Contamos com experientes pastores e líderes que compartilham suas histórias com a igreja e falam dos desafios ao enviar missionários aos 4 cantos do mundo. A igreja conhece a palavra, a igreja conhece o desafio missionário. A igreja sabe que há ainda 1964 línguas sem sequer João 3,16 em seu próprio idioma, mais de 2.000 povos não alcançados. Só no Brasil são mais de 100 tribos, sem nada do Evangelho, mas o que falta realmente é de um compromisso mais enraizado, mais novo, mais pleno no coração dos cristãos. Terceiro, treinamento em vídeos. Pensando em qualificar vocacionados e missionários que já estão em campo, desenvolvemos treinamentos em vídeo. São oferecidos em série e disponibilizados em nosso site na internet para que todas as igrejas interessadas possam utilizá-los em aulas e estudos bíblicos de missões. Trabalhar era algo feito para a glória de Deus. Se eu planto, eu planto para a glória de Deus. Se eu colho para a glória de Deus. Se eu sou um carpinteiro, eu faço uma cadeira, eu faço para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus, dentro do conceito hebraico de avad. A palavra hebraica para avad, que é a mesma palavra usada para adoração. Ora, o que acontece na vida de uma pessoa que trabalha para a glória de Deus, que faz tudo para a glória de Deus? A primeira série, O que a sua igreja precisa saber sobre missões, conta com 50 vídeos com os mais variados teólogos e líderes do Brasil. Esse projeto é, na verdade, o nosso primeiro passo para cursos à distância, que serão oferecidos pelas escolas de admissão das agências missionárias, parceiras do Povos e Línguas. Somos um grupo
grupo de missionários, pastores, líderes e empresários que acreditam que o Brasil pode se tornar uma das maiores respostas para a necessidade desta geração ainda não alcançada. Envolva-se, faça parte disso você também. Caso queira ser um de nossos apoiadores financeiros, participe de um dos encontros e sinalize: eu quero me envolver. Você pode fazer parte agora mesmo de nosso conselho de referência. Fique ligado em nossa agenda, saiba de tudo o que estamos fazendo e não se esqueça: sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Esse projeto do programa Povos e Línguas é para despertar a igreja brasileira para o óbvio ululante. Fomos batizados com o Espírito Santo porque o Senhor quer expandir o reino de Deus na terra. Nós vamos nos envolver nisso. Nós vamos despertar a igreja brasileira, nós vamos dizer às dezenas de vocacionados que a vocação que o Espírito Santo está despertando no coração deles encontra respaldo na igreja, que pode enviá-los, treiná-los e sustentá-los. Eu vim aqui para dizer o que é que o Senhor, nosso Deus, exige da igreja que se chama pelo seu nome. Exige do seu povo que ele comprou com seu sangue. Exige dos homens e mulheres que ele abençoou às custas do sacrifício do Cordeiro. A minha pergunta e a minha colocação para você é se você vai ser um instrumento através do qual o Senhor vai poder fazer o que quer. Não, o Senhor vai fazer o que quer. Que com você ou sem você, ele vai fazer. Porque está escrito. E a palavra de Deus não pode ser quebrada. A vontade de Deus não pode ser quebrada. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. A igreja que está no Brasil está em débito. Esse movimento que o Espírito Santo está fazendo aqui é um movimento para que nós saldemos o débito que temos com o Senhor. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: e você vai fazer o quê?